Bom dia, meus irmãos, graça e paz. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que reine? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. O próprio Deus está falando que Samuel deveria ir procurar um outro rei, ungir um outro rei, porque Deus já havia rejeitado Saul por conta da sua desobediência. Verso 2, Samuel responde para Deus: Mas como eu irei? Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Então Samuel estava com medo de Saul matar ele. Verso 6, sucedeu que entrando Samuel na casa de Saul, viu ali o seu filho mais velho e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor falou para ele: Não atentes para a sua aparência. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Importante essa palavra, né, gente? Deus vê o coração, Deus não vê apenas o exterior. Deus consegue saber as motivações, consegue saber o caráter, consegue saber a verdade, a essência de cada um. Então nós nos enganamos muito, porque nós olhamos a aparência de algo e tiramos as nossas conclusões. Pois bem, Jessé faz passar ali todos os seus filhos. Ele tinha 8 filhos, os 7 passam ali e Deus fala que não era nenhum daqueles. Aí Samuel fala: Mas você só tem esse, não tem nenhum outro? Ele fala: Tem outro, tem o caçulinho, o menorzinho, ele está lá no campo. E Samuel fala: vai buscar ele logo. Quando chega, verso 12, Deus fala: É esse, unge ele. E Samuel faz isso e diz, verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Verso 14, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então temos agora Saul sendo atormentado por um espírito maligno. Os conselheiros dele, de Saul, o rei, fala para dar o conselho para ele chamar alguém que toca uma harpa, né, para ele ficar mais calmo. E ele manda buscar e buscam quem? Davi. Davi diz aqui que verso 18, que ele sabe tocar, é forte, é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, é de boa aparência e o Senhor é com ele. De todas essas atribuições, né, a mais importante é a última, o Senhor é com ele. Ele manda chamar Davi, Davi então tocava quando Saul estava ali sendo atormentado e aquele espírito maligno saía. Veja, o capítulo 17, né, temos agora a história de Golias. Diz que ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra. Estavam 2 montes ali, de um lado, em um monte estava o exército de Israel, no outro monte o exército dos filisteus e no meio tinha um vale. E dali verso 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo, a maioria entende que dá em torno de 2,80 metros. É bem grande, mas não chega a ser um gigante, né? Mas era alguém realmente muito grande, 2 metros, 2,80 metros, muito forte.
sobressair a altura normal dos guerreiros daquela época. Por conta disso, todos ficaram com medo. O desafio era o seguinte, verso 8: escolhei dentre vós um homem que desça a lutar contra mim. Se ele puder me vencer, então nós seremos os seus escravos, né? Acontecia muito isso nas lutas dos exércitos, né? Vinha 2 representantes, um guerreiro de cada exército. E esses 2 guerreiros lutavam. O que ganhava a luta, a vitória era de todo aquele exército. Todos os outros reconheciam a derrota. E assim foi o desafio dos filisteus. Davi chega lá, foi enviado pelos seus pais para levar mantimento para os seus irmãos. Ele chega lá e o texto diz aqui no verso 16 que isso já estava acontecendo durante 40 dias. 40 dias, todo dia, o Golias ia lá desafiar e não tinha ninguém que enfrentasse ele. E então Davi chega lá e diz o seguinte, verso 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, então, quer lutar contra o filisteu, é desaconselhado ali pelo próprio rei, mas ele diz o seguinte, verso 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após eles e o feri e o livrei do cordeiro. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Nos desenhos, nas gravuras, é colocado Davi como um menino. E Davi não era um menino. Davi já era homem feito, era jovem, sim. Era de boa aparência, sim. Mas ele era um guerreiro, né? Tanto é que lá, quando eles vão falar de Davi para tocar, né, a harpa perante Saul, no capítulo 16, no verso 18, diz que ele é forte, é valente, é homem de guerra, né, e o Senhor era com ele. Então, veja, ele já havia matado um leão, matado um urso. Então, era realmente uma pessoa corajosa e uma pessoa forte. Ele, então, vai diante do filisteu, né? Verso 42, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Davi fala para ele, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, então, corre em direção a Golias, diz o verso 49 que ele pôs a mão dentro do alforje, pegou uma das pedras e com a sua funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Olha, gente, eu já vi pessoas questionando isso, mas como que a funda, né, aquela atiradeira, né, que põe uma pedra, roda e joga, né, como que poderia, numa pessoa tão grande, um guerreiro tão grande, 2,80 m, essa pedra atingir na testa e afundar, quebrar a testa dele, ao ponto dele já cair desacordado no chão? Né? Porque depois Davi vai lá, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça, mas ele caiu desacordado ali, ou talvez já até morto na queda, não sabemos. O fato é que ele era forte, ele tinha precisão, mas acima de tudo nós estamos presenciando aqui também um milagre de Deus. Isso precisa ficar claro. O Senhor era com Davi. O Senhor
o abençoou naquele momento, o Senhor direcionou aquela pedra, o Senhor derrotou ali, porque ele estava indo no nome do Senhor dos Exércitos. Então temos que levar isso em consideração e não fazer apenas uma análise técnica aqui da situação. Entramos no capítulo 18 e é narrado aqui a amizade de Jonatas com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. As pessoas maldosas chegam ao ponto de insinuar que aqui temos o relato de um caso homossexual. E Davi e Jonatas tiveram um caso homossexual, por conta que aqui fala que eles se amavam e estavam ligados com sua própria alma. Gente, não tem base nenhuma para isso. Está falando aqui de o amor que pode existir entre amigos. Está falando aqui realmente de uma amizade profunda, de um companheirismo profundo. Veja, verso 3, Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava. Despojou-se Jonatas da capa que vestia, deu para Davi também a armadura, a espada, o arco, o cinto, como forma ali de gratidão, amizade e também de dar a Davi os aparatos reais para que Davi também passasse a fazer parte ali do reinado ali, para estar presente entre os oficiais, tanto que o verso 5 diz que Davi passou a sair, aonde quer que Saul enviava, ele ia. Então ele passa agora a fazer parte do exército do rei Saul. E diz que ele estava alcançando sucesso em todas as suas batalhas. Verso 6, voltando Saul de seu exército, voltando Davi também, as mulheres saíram ao encontro cantando e dançando, e na canção que elas cantavam, elas falavam assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E o texto diz que Saul ficou muito indignado com isso, porque davam mais créditos para Davi do que para ele, Saul. E a partir daí, Saul, já tomado de inveja e sem a presença do Senhor, ele começa a perseguir a Davi e a querer matar Davi. Amém. Vamos parar por hoje. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até mais.